tanto o artigo 225, parágrafo 3º da Constituição, quanto o artigo 3º da Lei dos Crimes Ambientais, apenas mencionam pessoa jurídica, sem especificar se é de direito público ou de direito privado. Então, onde a lei não distingue, não cabe ao intérprete distinguir. Primeira corrente, pessoa jurídica pode ser responsabilizada criminalmente por delito ambiental, mesmo que seja pessoa jurídica de direito público. Segunda corrente, pessoa jurídica de direito público não pode sofrer responsabilidade penal por crime ambiental pelas seguintes razões. Primeira, o Estado tem o monopólio de punir. Portanto, não pode o Estado punir a si mesmo. Segundo, as pessoas jurídicas de direito público existem para perseguir fins lícitos, existem para objetivos lícitos. Portanto, quando há um crime ambiental, o desvio é sempre do administrador. Portanto, é ele que deve ser responsabilizado criminalmente. Terceiro argumento. A pena aplicada para a pessoa de direito público recairá sobre os próprios cidadãos. Porque, vejam, se o município é condenado a pagar uma multa criminal por delito ambiental, essa multa sairá dos cofres públicos. Portanto, a sanção aplicada à pessoa jurídica de direito público recairá, em última análise, nos próprios cidadãos. Ok? E quanto às penas de prestação de serviços à comunidade, as penas restritivas de direitos, essa segunda corrente sustenta o seguinte: já é papel do Estado prestar serviços públicos. Portanto, não há sentido condená-lo numa ação penal a prestar serviços públicos. Portanto, essa segunda corrente entende que não há responsabilidade penal da pessoa jurídica de direito público, ou mesmo integrantes da administração em sentido amplo. Vamos para a próxima pergunta. Professor, é cabível habeas corpus em favor de pessoa jurídica? É cabível habeas corpus em favor de pessoa jurídica? Resposta: não. Por quê? Porque o habeas corpus tem como finalidade proteger a liberdade de locomoção. E não há que se falar em liberdade de locomoção de pessoa jurídica. Portanto, se você tem que trancar uma ação penal contra a pessoa jurídica, você tem a finalidade de, como advogado ou advogada, tentar o trancamento de uma ação penal proposta contra uma pessoa jurídica. Por exemplo, a ação penal foi proposta somente contra a pessoa jurídica. Nós já vimos que o STJ não admite essa hipótese. A ação penal tem que ser proposta contra a pessoa jurídica e contra a pessoa física. Mas ela foi proposta só contra a pessoa jurídica. E você, como advogado ou advogada, tem a função de tentar trancar essa ação. Qual o instrumento que você utilizará? Mandado de segurança. Há muitos advogados e advogadas que impetram habeas corpus. E o STJ e o STF já pacificaram que não é cabível habeas corpus em favor de pessoa jurídica. No habeas corpus 92.921, no habeas corpus 92.921, o Supremo Tribunal Federal decidiu exatamente isso, que não é possível habeas corpus em favor de pessoa jurídica. Apenas um cuidado: quando você consultar esse habeas corpus 92.921, a ementa do habeas corpus parece dizer que é cabível o habeas corpus, mas na verdade houve um equívoco de redação na ementa.
Ok? Nesse julgado, na verdade, o que o Supremo decidiu é que não é cabível o habeas corpus em favor de pessoa jurídica, pela simples razão de que ela não tem liberdade de locomoção. Ok? Então, a medida cabível é mandado de segurança. Próxima pergunta. Professor, pode a pessoa física responder pelo crime sem que seja responsabilizada a pessoa jurídica? Como eu já disse, a pessoa jurídica não pode ser responsabilizada sem que seja responsabilizada a pessoa física juntamente. Mas o contrário é possível. É possível que seja responsabilizada somente a pessoa física por crime ambiental. Vejam, o artigo 3º, parágrafo único da Lei dos Crimes Ambientais dispõe da seguinte forma: a responsabilidade penal da pessoa jurídica não excluirá a responsabilidade penal das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Repito, a responsabilidade penal da pessoa jurídica não excluirá a responsabilidade penal das pessoas físicas, autoras, coautoras ou partícipes do mesmo fato. Esse artigo 3º, parágrafo único, traz o chamado sistema da dupla imputação. O sistema da dupla imputação, ou sistema de imputações paralelas, permite que a pessoa física e a pessoa jurídica sejam denunciadas pelo mesmo crime ambiental. Pessoa física e pessoa jurídica sejam denunciadas pelo mesmo crime ambiental. Silvio, isso não é bis in idem? O STJ disse que isso não é bis in idem. Por quê? Bis in idem significa punir duplamente pelo mesmo fato a mesma pessoa. Punir duplamente pelo mesmo fato a mesma pessoa. Isso é bis in idem. Agora, o sistema da dupla imputação ou de imputações paralelas está permitindo punir a pessoa física e a pessoa jurídica, ou melhor, está permitindo punir duplamente pelo mesmo fato pessoas distintas. Está permitindo punir pelo mesmo fato pessoas distintas, física e jurídica. Portanto, não há que se falar, nesse caso, em responsabilidade penal da pessoa jurídica. Aliás, desculpem, em bis in idem. Em bis in idem. Ok? Bom, então como fica a questão? A questão fica assim: é possível denunciar somente a pessoa física por crime ambiental? Claro que é. O funcionário da motosserra, por sua conta e risco, resolve cortar árvores em área de preservação permanente. Funcionário da motosserra, por sua conta e risco, resolve cortar árvores em área de preservação permanente. Só ele será responsabilizado. A pessoa jurídica não. Por que não? Porque o funcionário da motosserra não é representante ou órgão colegiado da pessoa jurídica. Agora, o gerente da pessoa jurídica ordena que sejam cortadas árvores em área de preservação permanente. Nesse caso, sim. Nesse caso, serão punidas, serão responsabilizadas a pessoa física, o gerente e a pessoa jurídica concomitantemente. Ok? Próxima pergunta. Professor, o diretor de uma empresa pode responder por crime ambiental caso não o evite? Já vimos isso também, não é? O artigo 2º, caput da Lei dos Crimes Ambientais, prevê que diretores, gerentes, prepostos, mandatários da pessoa física, ou melhor, da pessoa jurídica, respondem por omissão nos crimes ambientais.
significa dizer: essas pessoas respondem